paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a paixão de Cristo. Muitos têm falado sobre a Sexta-feira Santa, né? Mas nós estamos aqui para ver o que realmente a Bíblia fala sobre a paixão de Cristo, sobre o que verdadeiramente essa palavra paixão de Cristo quer dizer. E o que muitas pessoas têm vivido hoje, longe da verdadeiramente paixão de Cristo, né? Tem um texto para ler com vocês, um texto que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento de Cristo, mas que poderia ser escrito no mesmo dia, porque ele fala com tanta nobreza, com tanta grandeza dos atos que aconteceram naquele momento. Isaías 53 diz assim: quem crer em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto eterno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentando no sofrimento, como alguém quem os homens esconderam o rosto, foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós considerávamos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossa iniquidade e castigado que nos trouxe paz. Estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal como ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro, foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. É um texto, irmão, que é de arrepiar, né? Com tanta nobreza e grandeza daquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. Eu quero lembrar vocês, querido, que a paixão de Cristo, ela não quer falar apenas de um feriado. Feriado que muitos vão ao shopping e vai em busca de comprar
o ovo de Páscoa para comemorar a Páscoa. Não, a Semana Santa não representa apenas um feriado. A Semana Santa, a Sexta-feira Santa, não representa, meu irmão, o descanso. A Sexta-feira Santa não representa, querido, uma religião. A Sexta-feira Santa, meu irmão, ela representa a paixão de Cristo, o amor de Deus para com a sua humanidade, o amor de Deus para com a sua criação. Isso que verdadeiramente representa. A paixão de Cristo representa a cruz do Calvário, a cruz que nos dá vitória, a cruz que nos dá salvação. É isso que a cruz, a paixão de Cristo representa, é isso que a cruz representa. E eu fico me perguntando, o que verdadeiramente levou Jesus à morte? Muitos ficam pensando que foram os judeus, muitos acreditam que foram os romanos, muitos acreditam e culpam as pessoas daquela época por crucificar Jesus daquela forma, daquela maneira. Mas o que levou verdadeiramente Jesus à morte? O que levou Jesus à cruz? E baseado nesse texto eu vejo 3 coisas que levaram Jesus à morte, que levou Jesus à cruz do Calvário, que levou Jesus àquele momento, sabe? E a primeira coisa, irmão, quem matou Jesus, quem levou Jesus para a cruz do Calvário, não foi os romanos, não foi os judeus, e sim, foi os nossos pecados. Quem levou Jesus àquela cruz foi o teu pecado, foi o meu pecado, foi o nosso pecado. Jesus, ele foi para resgatar os pecadores da mão do inimigo, da mão das trevas, do inferno. Jesus, ele veio para nos salvar. E o pecado, meu irmão, foi a primeira coisa que eu vejo que conduziu a Jesus ao seu martírio, aquela cruz, aquela dor, aquele sofrimento, aquela humilhação. Você vai ver aí na sua Bíblia, no versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, do nosso pecado, o pecado da humanidade. Jesus, ele foi conduzido àquela cruz. Hoje temos a paixão de Cristo, a Sexta-feira Santa. Por conta de quê? Por conta do nosso pecado. Quem levou Jesus à morte foi o teu pecado. Então, querido, nesse feriado, nesse dia em que muitos estão comemorando, que muitos estão se lembrando, lembre-se que Jesus morreu por você. Jesus morreu pela humanidade. Jesus morreu pela sua criação. Jesus, ele morreu pelo homem que não poderia pagar o preço do pecado. E nós sabemos que o preço do pecado é a morte. Então Jesus, ele se fez pecador por nós. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, ele estava tomando o meu lugar, ele estava tomando o teu lugar, ele estava tomando o lugar da humanidade para nos resgatar. A segunda coisa que eu vejo, baseado com esse texto, a primeira coisa que eu falei, que é o teu pecado, você vai ver isso no versículo 5, você vai ver isso no versículo 8, você vai ver isso no último versículo, versículo 12, você vai ver que Jesus, ele foi morto pelo nosso pecado, e bastante, para enfatizar aqui o versículo 12, ele diz assim: por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos. Quem levou o pecado na cruz do Calvário foi Jesus, o meu e o teu pecado. Então Jesus, ele foi para a cruz,
Nós estamos hoje lembrando, numa sexta-feira santa, como muitos chamam, num feriado de Semana Santa, aonde daqui a 2 dias iremos estar festejando a Páscoa. E nós entendemos que a Páscoa é Jesus. Nós, queridos, podemos pensar e analisar direito o que levou Jesus à cruz do Calvário. Por que Jesus teve que morrer? Por conta do teu e do meu pecado. Por conta do pecado da humanidade. Segunda coisa, querido, quem levou Jesus à cruz foi o próprio Pai, Deus. Por conta de quê? Por conta da justiça de Deus. O nosso Deus, ele é justo. Nosso Deus, ele é juiz. E Deus não poderia deixar impune o pecado, o homem pecador. Então, queridos, quem levou Jesus à cruz foi o próprio Pai. Agradou ao Pai moer, crucificar, matar o seu filho. Porque através do sacrifício de Jesus, nós fomos livres de toda a maldição do pecado. Então, meu irmão, a maldição foi cancelada em Jesus. A maldição da lei foi cancelada em Jesus. E isso, irmão, apagou a ira de Deus. Deus estava irado com a sua criação, com a humanidade, mas ele apagou a sua ira no seu próprio filho. E muitas vezes a gente fica a se perguntar, qual pai que daria o seu filho para morrer da forma que o Senhor Jesus morreu em uma cruz? Qual pai? Um pai que ama a sua criação, um pai que ama você que está aí do outro lado, um pai que ama, que te ama, um pai que, sabe, ele fez de tudo por você. É esse pai, querido, que entregou o seu filho. Lá em João, capítulo 13, verso 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo é a sua criação, o mundo é você, o mundo são os seus filhos, resgatado através da crucificação de Cristo. O homem era inimigo de Deus. O homem, existia um grandioso abismo que no homem não poderia se chegar a Deus, mas aprove a Deus entregar o seu filho, matar o seu filho na cruz do Calvário para te resgatar. Para novamente eu e você ter livre acesso a Deus. A sua palavra vai dizer que no dia em que Jesus ele morreu, ele foi crucificado, o véu do templo, ele foi rasgado de alto a baixo. Existia um véu que fazia separação. E esse véu não existe mais. Esse véu foi rasgado por conta de quem? Por conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não existe mais separação. Você é livre para adorar a Deus, você é livre para entrar em um templo, você é livre para fazer a tua oração a Deus, você é livre para conversar com teu Deus. Não existe mais empecilho, não existe mais pecado, não existe mais, porque Jesus levou sobre si. E quem matou Jesus? O seu próprio Pai. Quem matou Jesus? O teu pecado. Quem levou Jesus para a cruz do Calvário? O próprio Deus. Agradou a Deus moer seu filho pelos nossos pecados. E a última coisa, irmão, quem levou Jesus para a cruz do Calvário? Ele mesmo. O amor de Jesus, ele é tão grande, é tão maravilhoso. Eu me recordo, meu irmão, que eu vivi uma vida desprezível, uma vida em que a minha família estava destruída, uma vida em que eu me envolvia apenas com o pecado, com o meu orgulho, as coisas tinham que ser da minha maneira, do meu jeito,
e não percebia que a minha família, a minha vida e a vida daqueles que estavam próximos a mim estava destruída. Essa era a forma que eu vivia por conta do pecado. Mas um homem que nasceu, um homem que era 100% homem, um homem que era 100% Deus, um homem que encarnou, se fez carne, habitou no nosso meio, o próprio Deus encarnado, ele decidiu ir para a cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você, pelo amor ao pecador, porque ele sabia que eu e você não tínhamos como se chegar a Deus, não tínhamos como se chegar ao Senhor. Então ele veio e habitou no nosso meio e ele se entregou. Quem levou Jesus para a cruz do Calvário? Sim, foi o teu pecado, sim, foi o próprio Deus, mas ele também desejou, ele também quis, ele se entregou. No livro de João, capítulo 10, rapidinho aqui, queria ler para vocês. João capítulo 10, ao começar do versículo 14, ele diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai conheceu, e eu o conheço, o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele está dizendo que dá a sua vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele estava falando das ovelhas dos judeus naquele momento, e ele também estava se referindo a nós, os gentis. E é necessário que as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai, que me ama, porque eu dou a minha vida. Retomá-la, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Versículo 18, ele diz assim: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Jesus, ele está dizendo: eu recebi uma ordem do meu Pai para dar a minha vida, mas também para tomá-la de volta. E é por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou porque a morte não pôde conter ele. A morte não pôde conter o nosso Senhor. Ela não pôde segurar o nosso Senhor, porque não existia pecado sobre o nosso Senhor. Mas ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados. Ele foi castigado por nós, mas isso eu quero que você entenda, não foi porque os homens queriam, não foi a vontade de homem, foi a vontade do próprio Jesus, foi a vontade do próprio Cristo morrer por nós. Foi desejo dele. E ele diz: a minha vida eu dou, ninguém pode tomá-la. E foi desejo de Jesus. Irmão, eu quero dizer que Sexta-feira Santa é isso. Sexta-feira Santa é a paixão de Cristo, é o amor de Cristo por mim e por você, ao ponto dele entregar a sua própria vida, ao ponto dele se render ao Senhor por mim e por você, ao ponto de ele ser castigado por mim e você. Isso é paixão de Cristo, isso é a salvação para aqueles que crêem. E se você crê de outra forma, irmão, estão te ensinando errado. Se você hoje está comemorando de uma forma diferente, você está comemorando errado. Devemos comemorar sim. Muitos ficam tristes nesse momento. Eu não estou triste, eu estou feliz, porque através do sacrifício de Jesus, hoje eu sou livre. Ele disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. Estamos vivendo uma vida em abundância em Cristo Jesus. Nós temos a certeza da nossa salvação, de uma vida eterna em Cristo Jesus. Comemore, mas comemore corretamente.
A paixão de Cristo é o amor de Deus por mim e por você. É o amor de um pai, é o amor de um filho que se entregou para nos salvar dos nossos pecados. Amém, queridos? Eu deixo essa pequena reflexão no dia de hoje, lembrando a você que para os cristãos essa é a data mais importante em que o nosso Senhor, ele se entregou por mim e por você, há mais de 2000 anos atrás. E em 700 antes de Jesus nascer, o profeta já estava profetizando que Deus iria moer o seu filho pelos nossos pecados. Amém, querido? Que essa palavra entre no teu coração. Para você que está afastado, lembre-se que não existe amor maior, não existe prova de amor maior, aquele que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Não existe prova de amor maior de um pai que entrega o seu primogênito, o único. Ele entregou seu único filho para se tornar primogênito, o primeiro de muitos, para que você venha se tornar filhos de Deus. Através da entrega do seu único filho, ele comprou muitos filhos. E esse filho é você. Você que está nos escutando. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu dia hoje. Afinal de contas, estamos passando por uma crise. Muitos estão com medo de morrer. Eu não tenho medo de morrer, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei que o que eu passo aqui é apenas um tempo, é uma passagem. Eu sou forasteiro, como diz lá em 1 Pedro. Nós somos forasteiros, nós não somos desse mundo. Deus tem um mundo para mim e para você. Mas para que a gente possamos viver esse mundo, precisamos crer naquele que foi enviado para nos salvar. Crer que Jesus entregou a sua vida. Crer que a paixão de Cristo não é apenas um feriado. A paixão de Cristo é o amor de Deus pela sua criação, que entrega o seu filho. E o seu filho, que ama essa criação, se entrega para nos resgatar. Ele quer te resgatar. Ele veio para te salvar. E lá em João capítulo 1, a palavra de Deus diz: todo aquele que nele crê e o aceitar, se dá o direito de ser chamado filhos de Deus. Filhos não nascidos da carne nem do sangue, mas de Deus. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Que não basta apenas crer. Porque muitos acreditam que Jesus veio a essa terra. Muitos acreditam que Jesus ressuscitou. Sim, isso é fato. Isso é comprovado cientificamente. Sim, ele veio. Muitos acreditam que ele foi um grandioso profeta. Mas aceitar é diferente, irmão. Aceitar é acreditar nos seus mandamentos. É acreditar na forma que ele viveu. Acreditar que ele pagou o preço por você, por mim, pela humanidade. Aceitar Jesus é entregar o seu coração a ele e dizer: a partir de hoje, tu és o meu mestre. E aí você vai se tornar filhos de Deus. Deixo essa palavra, essa reflexão, para que nesse dia você possa ser impactado. Não digo impactado porque muitos são impactados, mas a palavra verdadeira é para que você possa ser transformado. Deixa essa palavra transformar a tua vida. Amém, queridos? Quero encerrar orando por você, por nós, orando a Deus para que a misericórdia dele continue nos cercando, em nome do Senhor Jesus. E peço também que vocês nesse momento estejam orando. E se você quer entregar a tua vida, procura uma igreja próxima. Se você está próximo a um de nós, procura-nos.
tá bom? Temos igreja aí em alguns bairros, em algumas cidades. Nos procura, tá bom, queridos? Procura uma IEB, Igreja Evangélica Batista. Nos procura e nós com certeza iremos estar aqui para te ajudar nessa caminhada, que não é fácil, mas o Senhor Jesus, ele disse que seria fácil com ele, porque sem ele nada podemos fazer. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, por esse dia. Ô Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus querido, de estar fazendo esse vídeo e que esse vídeo, Senhor Deus, possa chegar em cada lar, em cada pessoa, Senhor Deus, que pessoas possam ser confrontadas com essa palavra, em que pessoas, Senhor Deus, possam entregar a sua vida a Ti. E aquele, Senhor Deus, que um dia já entregou, meu Pai, e que está, Senhor Deus, comemorando de uma forma diferente, possa comemorar de uma forma verdadeira, que é a alegria da salvação. A paixão de Cristo representa a alegria de ser salvo, a alegria de ser comprado, e pela graça, porque nós não fizemos nada para com isso, foi o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Neste dia nós clamamos, Senhor Deus, para que essa pandemia possa sumir, ó Deus, para aqueles que estão enfermos seja curado, pois a Tua palavra nos diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e através das Tuas pisaduras nós somos sarados. Nós cremos nessa palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fique na paz.